Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Olá, meus amores! E aí, como vocês estão? Estão lembrados de mim? Eu sou tia Tatá, professora da Educação Infantil da Rede Municipal de Goiânia, e vocês que estão me acompanhando pelo Facebook, na página do canal 51, e me ouvindo pela Rádio Goiânia FM, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Mas antes de começar a nossa aula, vamos para o nosso momento de oração? Com uma florzinha de Jesus, abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Papai do céu, muito obrigado por mais um dia. Te agradeço por cuidar de mim, da minha família e de meus amigos. Te agradeço pelo alimento, pela saúde e por nunca me deixar só. Me ajude a ser esforçado, ter paciência e ser justo. Abençoe esse dia que acaba de começar. Amém. Meus amores, estamos distantes, não é? Mas saibam que vocês não saem do meu coração. Logo tudo isso vai passar e vamos nos reencontrar na nossa escola. Ah, como eu queria estar perto de vocês, pra gente brincar de pertinho, contar histórias, eu ensinar de pertinho. Mas logo tudo isso vai passar. E eu agradeço aos pais e à família de vocês, que não são os professores, mas estão nos ajudando muito nesse momento. Estão fazendo o melhor por vocês. Mas vocês querem saber por que nós estamos longe um do outro? Por causa de um vírus. Vocês sabem que vírus é esse? Vamos descobrir comigo lá no vídeo? Em um lugar muito distante, surgiu um bichinho perigoso e bem esperto que adorava se aventurar. Quando ele cresceu, decidiu se espalhar e por todos os países pôs-se a viajar. Para viajar o mundo todo, pulava de um corpo para o outro e entre abraços e beijinhos trocava de corpinho. Saltitava veloz e contente, mesmo sabendo que deixava as pessoas muito doentes. Quando encontrava mãozinhas sujas e sem lavar, dava gargalhadas e se preparava para saltar. Mas quando as pessoas perceberam que ele lhes fazia mal, decidiram se unir para um plano genial. Começaram a deixar suas mãos sempre limpinhas, lavando com água e sabão várias vezes ao dia. Deram uma pausa nos abraços e beijinhos. Cada um se cuidou e se escondeu do bichinho. Com o passar do tempo, ele percebeu que sua aventura não era tão legal, pois havia espalhado um vírus mundial. Então, ele decidiu sua aventura terminar e todas as pessoas puderam voltar a se abraçar. Fim. Agora vocês já sabem que é por causa do coronavírus que as nossas aulas não estão sendo presenciais, mas graças aos meios de comunicações e as redes sociais que nós continuamos conectados. E se cada um de nós continuarmos seguindo as medidas de proteção,
Logo, em breve, estaremos juntinhos na nossa escola e mataremos a nossa saudade. Mas agora, nós vamos assistir a um vídeo bem legal, tá certo? Quem tem saudade da sala de aula, de acordar pra escola e chegar mais tarde. Eu também sinto falta, mas sei que tudo vai passar. Pra todo mundo que tem saudade, eu mando um beijo, pois na verdade eu também sinto tanta vontade da gente se encontrar e acalmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será calmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será. Quem tem saudade da sala de aula, de acordar pra escola e chegar mais tarde. Eu também sinto falta, mas sei que tudo vai passar. Pra todo mundo que tem saudade, eu mando um beijo, pois na verdade eu também sinto tanta vontade da gente se encontrar e acalmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será calmar a nossa alma. O tempo pede calma, a vida segue em pausa. Tudo que for será. Tudo que for será. Tudo que for será. Não esqueçam das medidas de proteção, que é para lavar bem as mãozinhas com água e sabão. Se precisar sair de casa, usar máscara de proteção, fazer uso do álcool em gel e manter o distanciamento. E na nossa atividade de hoje, vocês irão gravar um vídeo mandando uma mensagem bem carinhosa para os seus amiguinhos e sua professora. Beijo e até a próxima aula. Pessoal, estou de volta aqui com vocês, sou o professor Vladimir Rodrigues e vamos para mais uma aula de matemática para o 4º ano. Vamos falar sobre resolver e elaborar situações problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão. Ideias de multiplicação. Simone foi ao mercado e comprou 3 pacotes com 6 garrafas PET de refrigerante. Quantas garrafas PET de refrigerante ela comprou? Vamos observar aí a imagem. São 3 pacotes de garrafa PET com 6 garrafas PET de refrigerante. Vamos observar aí a imagem. Vamos responder essa figura perguntando de diferentes maneiras. 6 pacotes com 6 garrafas. Podemos fazer 6 mais 6 mais 6, que será igual a 18, ou 3 vezes 6, que também vai ser 18. Fizemos uma operação de multiplicação. Situação apresentada, a multiplicação está associada à adição de parcelas iguais. A operação que envolve uma adição de parcelas iguais recebe o nome de multiplicação. 6 vezes 3. Temos multiplicador, multiplicando, o multiplicador, o produto, resultado da multiplicação. O multiplicando e o multiplicador são os fatores da nossa operação. Outras ideias associadas à multiplicação são disposição, regular, retangular e combinação. Disposição retangular é uma ideia associada à multiplicação. Observe esta figura. Vamos analisar essa malha. Quantos quadradinhos há nesse grupo? Para responder a essa questão,
podemos contar o número de quadradinhos nas linhas e multiplicar pelo número de quadradinhos das colunas. Assim, 4 linhas e 7 colunas. Podemos fazer 4 vezes 7, será igual a 28 quadradinhos. Observe o desenho e responda. Quantas mesas estudantil há nessa sala de aula? Lembrando da malha quadriculada, vamos contar quantas cadeiras temos em cada linha e quantas cadeiras temos em cada coluna. Observem aí. Cada linha tem 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras. Cada coluna tem 3 mesas. Então, vamos fazer 3 vezes 5. Aqui é o seguinte. Observe o desenho e responda. Quantas mesas há no refeitório? Observe a quantidade de mesas. Da mesma forma. Contem quantos tem na linha e quantas tem em cada coluna. E vamos fazer a multiplicação. Temos 3 em cada linha e 2 em cada coluna. 3 vezes 2 será igual a 6. A combinação é uma outra ideia associada à multiplicação. Veja um exemplo. Para o almoço, a escola vai oferecer macarrão, possibilidade de escolher o tipo de massa e o molho. Haverá 2 tipos de massa, espaguete e gravatinha. E os molhos serão 3, tomate, queijo e carne moída. Quantas possibilidades de pratos serão oferecidos no almoço? Vamos pensar um pouco? Agora vamos tentar responder. Observe o quadro de possibilidades. Nós temos aí molho de tomate, molho de queijo, molho de carne moída. Nós temos as 2 opções de espaguete e macarrão, que é o espaguete e a gravatinha. Nós podemos comer espaguete com tomate, espaguete com queijo e espaguete com molho de carne moída. Nós podemos comer a gravatinha com molho de tomate, gravatinha com molho de queijo e gravatinha com molho de carne moída. Temos aí 6 possibilidades de pratos para comer. Poderíamos fazer as 2 opções de macarrão vezes a quantidade de opções que temos de molho. Calcular o número total de possibilidades, temos uma combinação de elementos, ou seja, o raciocínio combinatório. 2 tipos de massa e 3 tipos de molho. 2 vezes 3 é igual a 6 combinações. A combinação é uma das ideias da multiplicação. A professora do 4º ano resolveu fazer um jardim com seus alunos. Ela trouxe 4 tipos de muda de flor: rosa, margarida, cravo, sempre viva, para plantar. Havia 2 cores de todas as flores, branca e amarela. Quantas possibilidades de flores de diferentes cores o jardim terá? Complete o quadro. Vamos observar. Branca, teremos rosa branca, margarida branca, cravo branca e sempre viva branca. Amarelas, teremos rosa amarela, margarida amarela, cravo amarela, sempre viva amarela. Quantas possibilidades nós teremos? Vamos ter que pegar. Quais são os tipos de rosa? São 4. Quantas cores? 2. 4 vezes 2. Teremos aí 8 possibilidades. Então, são 8 possibilidades de flores com diferentes cores. Segundo, na lanchonete da escola há 4 sabores de sorvete: chocolate, flocos, maracujá e uva. Para o sorvete, pode escolher entre 2 tipos de cobertura: caramelo e morango. Quantos tipos diferentes de sorvete é possível pedir combinando um sabor e uma cobertura? Complete o quadro. Observem aí. Os sabores de sorvete nós temos 4. Cobertura nós temos 2. Então, 4 vezes 2, nós teremos quantas possibilidades? Mesmo, são 8 possibilidades de combinações. Agora, então, para a divisão. Ideia de divisão. Hoje é dia de reunião de pais na escola. A diretora está preocupada com os preparativos e quer deixar tudo organizado. Ela reservou uma sala para a reunião. 72 pais já confirmaram a presença. Ela vai fazer algumas atividades em grupo com os pais. Quantos grupos com 6 pais ela poderá formar sem sobrar nenhum pai ou mãe fora de grupos? Vamos pensar? Forem 4 pais por grupo, quantos grupos ela conseguirá formar? Na sala há 8 mesas. Quantos pais cabem sentados em cada mesa? Se ela conseguir mais uma mesa, quantos pais caberão em cada mesa? Para
responder essas questões, utilizaremos algumas ideias básicas da divisão. Observe. Ideia associada. Dividir em partes iguais ou distribuir em grupos iguais. Os grupos com 6 pais, ela poderá formar sem sobrar nenhum pai ou mãe fora do grupo. 72 dividido para 6. 72 é o número total de pais. 6 é o número de pais em cada grupo. Nós teremos aí 12. 12 é o número de grupos. Então, 72 dividido para 6 será 12. Por 4 pais por grupo. Quantos grupos ela conseguirá formar? Nós temos aí 72, que é o número total de pais, dividido por 4, que é o número total de pais em cada grupo. Teremos então 18, que ela poderá formar 18 grupos, sem sobrar nenhum pai ou mãe. A ideia associada, quantas vezes cabem? Sala a 8 mesas. Quantos pais cabem sentados em cada mesa? 72 dividido para 8 será igual a 9. Se ela conseguir mais uma mesa, quantos pais caberão em cada mesa? 72 dividido para 9, caberão 8 pais em cada mesa. Temos aí um método longo e um método breve para responder a divisão. Podemos efetuar a divisão usando o método longo ou o método breve. Observe os exemplos. No método longo, nós temos 48 dividido para 6. 48 dividido para 6 é igual a 8. 8 vezes 6 é igual a 48. 48 menos 48 é igual a 0. Observem como é feito o cálculo. Vamos então agora para o método breve. O método breve, ele faz o cálculo direto. Mentalmente procuramos um número que, multiplicado por 6, seja igual a 48. Nós procuramos o número multiplicado por 6 irá dar nosso total, que é 48. Achamos aí o número 8. 8 vezes 6, 48. Mentalmente, 48. Para chegar em 48, falta alguma coisa? Isso mesmo, pessoal. Não faltam nada. Exemplo 1. A escola recebeu 64 cadernos para distribuir igualmente entre 14 crianças. Cadernos foram distribuídos para cada criança. Sobraram cadernos? Quantos? Observe como podemos fazer os cálculos para resolver essa situação. 64 dividido para 14. 64 dividido para 14, nós temos 4. 4 vezes 14, 56. Professor, por que não 5? Porque se eu colocar 5, vai passar de 64. Então, nós temos 4 vezes 14, 56. 56 para chegar em 64, faltam 8. Olha o 8 aí embaixo. Foram distribuídos 4 cadernos para cada criança. E ainda sobram, segundo exemplo, nós temos aí uma excursão da escola com 396 alunos. Foram distribuídos em ônibus. Sabendo que em cada ônibus havia lugar para 36 passageiros. Ônibus foram necessários para transportar todos os alunos? Para responder a essa pergunta, fazemos uma divisão. 396 dividido por 36. Observem o cálculo. Dividido 39 dezenas por 36. 39 dezenas menos 36 é igual a, de uma vez só, 1 vezes 36, 36 embaixo do 39. 39 menos 36 sobrou descer a unidade que ficou lá faltando, 36 dividido para 36, 1. 1 vezes 36, igual a 36. E 36 para chegar em 36 é igual a 0. A resposta é necessários 11 ônibus para transportar todos os alunos. Agora chegou o desafio. Observem bem essa tabela. No supermercado. Maçã ou pera, o quilo, sai a R$ 4,00. Uva, o quilograma, sai R$6. Aqui, a dúzia sai a R$2. O alface crespo, o pé, sai a R$1. A batata, o quilo, sai a R$4. A cebola, o quilo, sai a R$2. Os ovos
6 unidades custam R$2. Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo para assistir novamente. Vocês vão agora preencher esta tabela. Quanto me custa 2 kg de maçãs? Custo de 1,5 kg de pera. Tem que ver o custo do quilo. Está na tabela para fazer o cálculo de quanto vai custar. Após preencher todo esse quadrado, tira uma foto e manda para a sua professora ou professor. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Oi, gente, sou a professora Fabiola e hoje nós iremos ver volume de prisma e volume de cilindro. É da Prefeitura Municipal de Goiânia, Secretaria da Educação. Pronto, vamos ver como é que calcula o volume de um cilindro. Primeiramente, vamos ver o que é um cilindro. Essa figura aqui é uma figura espacial que chama-se cilindro. Ela tem duas bases, né, superior e inferior, e tem área lateral nesse formato, ok? Então, como é que a gente vai calcular? Primeiro passo, a gente tem que saber como se calcula a área de um círculo, certo? E daí vamos ver como é que a gente pode fazer. Então, vamos ver aqui como é que eu posso calcular o volume desse cilindro, certo? Então, se a gente sabe que as bases são um círculo, então o que é que acontece? Aqui é o centro do círculo, ok? Esse segmento do centro até tocar na circunferência é o raio. E raio mais raio chama-se diâmetro. Então, significa que o diâmetro é o dobro do raio. Como o raio é a metade do diâmetro. Então, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro passo. O volume, a fórmula do volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Ok? Então, como é que eu calculo essa área da base? A área da base é essa aqui. Qual é a fórmula da área de um círculo? É π vezes r ao quadrado. Π é uma letra grega, certo? Que ela vale aproximadamente 3,14. O raio, todo mundo já sabe, né? Então, daqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó. Como eu sei que a área da base é πr ao quadrado, eu vou colocar aqui, ó, π vezes r ao quadrado vezes a altura. Então, a minha fórmula para eu calcular o volume de um cilindro é essa daqui, tá certo? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Pronto, vamos ver como é que eu calculo o volume do cilindro. Primeiro passo é a base. A base é um círculo, tá certo? Então, o primeiro passo que eu tenho que descobrir é a área desse círculo. Qual é a fórmula da área do círculo? É π vezes r ao quadrado. Π é uma letra grega, que ela é aproximadamente 3,14. Mas, geralmente, em concursos, eles utilizam só 3, tá certo? Depende da questão. Então, vamos ver aqui. Se eu sei que a área do círculo é πr ao quadrado e sei que o volume é a área da base vezes a altura, então a fórmula que eu posso utilizar é π vezes r ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Então, esse é o volume de um cilindro. Então, vamos calcular aqui. Observe o seguinte, que esse 25 é a altura do cilindro, certo? Mas só que aqui tem raio. E aqui eu não tenho raio. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho diâmetro, que o diâmetro é o dobro do raio. Então, se eu sei que o raio é o segmento que vem do centro até tocar na circunferência, aqui também é raio. Então, se o diâmetro é 16, quem será o raio? O raio é a metade. Quem é a metade? 16, 8. Então, como é que eu posso utilizar? Eu posso dizer que o volume, eu vou usar o π como 3,14. O raio a gente já sabe que é 8. 8 ao quadrado vezes a altura, que é 25. Então, vamos lá, como é que a gente faz? Primeiro passo, a potência. Você não pode multiplicar por primeiro antes de resolver a potência. Então, você vai repetir, ó, 3,14 vezes. Quanto é 8 ao quadrado? Cuidado que não é 8 vezes 2. É 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64 vezes 25. Nesse caso, a gente vai multiplicar tudo. Eu acho mais fácil você multiplicar logo aqui, ó, a parte inteira. Fica muito mais simples. Depois você multiplica pelo número decimal. Então, vamos fazer o cálculo? Vamos lá. 64 vezes 25. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 6, 30. Com 2, 32. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Então, somando, 0,
10, 6, 1.600. Esse 1.600 vou multiplicar por 3,14. Então, ó, 3,14. Só que eu vou fazer o seguinte. Esse zero você perde muito tempo. Eu vou colocar só 16 e depois acrescentar o zero. Vamos lá. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 1, 6. Com 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 4, 12, 10, 5. Só que eu tenho que lembrar dos dois zerinhos que a gente não colocou. 2 zeros. E agora, não esqueçam. É uma multiplicação do número decimal, não esquecer da vírgula. Após a vírgula, eu tenho duas casas decimais. Então, eu tenho que de trás para frente andar 2 algarismos. Então, 1, 2. Então, ficou 5.024. Esse zero aqui, ó, não tem função. Você pode eliminá-lo. Então, o volume desse cilindro é 5.024. Se aqui está em centímetros, vai ficar centímetro cúbico, que equivale a mililitro. Lembrem-se que centímetro cúbico é a mesma coisa de mililitro. Pronto. Então, exatamente a questão que eu respondi foi exatamente essa questão aí. Então, ele diz, letra A, volume 6.000 centímetro cúbico, letra B, 5.000, letra C, 4.000, letra D, 3.000 e 2.000. Como ele quer o mais próximo, a resposta certa é a letra B. Vamos ver a segunda questão. Seja um cilindro circular reto com altura de 10 centímetros e raio de 2 centímetros. Então, o volume do cilindro é... Ele pede aí, ó, para adotar o π 3, como eu havia falado. Geralmente ele coloca 3. Então, como é que eu vou achar? Então, vamos ver aqui. Eu desenhei o cilindro para ficar mais fácil. Então, ele diz que a altura é 10 centímetros e o raio é 2. Então, aqui já foi mais fácil, né? Que já tem um raio. Então, vamos lá. E pediu para adotar o π como 3. Então, vamos lá. Ó, quem é π? 3 vezes. Quem é o raio? 2. Ele está ao quadrado, não esquecer. Vezes a altura, que é 10. Esse aí é muito fácil, não tem muito o que fazer. Quanto é 2 ao quadrado? Que é 2 vezes 2, 4. Então, detalhado, 3 vezes 4 vezes 10. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 10, 120. E não esquecer da unidade. Se aqui está centímetro, eu tenho que colocar centímetro cúbico. Então, vamos ver qual a resposta? Vamos ver agora como é que a gente calcula o volume de um prisma. Primeiro, vamos saber o que é um prisma. Prisma é uma figura geométrica com todos os lados retos que possui duas bases, como está representada aí. Pronto, então vamos observar esse prisma aqui. Isso aqui é um prisma. Um sabãozinho, né? Tão bonitinho. Então, vamos lá. Aqui, esse prisma, ele tem duas bases, observem, e tem 4 áreas laterais, certo? E se você observar assim, pode considerar como essa base superior e essa base inferior. Se você observar assim, do mesmo jeito, superior, inferior e aqui a parte lateral. Então, como é que eu vou calcular? Só posso calcular o volume de um prisma se a gente souber que tipo de base é. Se for uma base quadrada, a área da base vai ser a área do quadrado. Se for uma base triangular, a área da base será a área triangular. E assim sucessivamente. Então, vamos ver os tipos de prisma. Então, vamos observar aqui alguns tipos de prisma. Como eu falei, ó, o primeiro prisma que está aí é de base triangular, certo? O segundo, base quadrangular. O terceiro, base pentagonal, porque ela tem 5 lados, né? E a última, a base hexagonal, que a base é um polígono que tem 6 lados. Lembrando que triangular, triângulo, quadrangular, um quadrado, ou um retângulo pode ser também, e pentagonal tem 5 lados e hexagonal 6 lados. Pronto, vamos ver essa primeira questão que diz o seguinte. Qual é o volume do prisma da imagem a seguir, sabendo que ele é um prisma reto e sua base é quadrada? Pronto, vamos ver aqui. Sabemos que o volume do prisma é a área da base multiplicado pela altura. Então, a gente já identificou que a base, ele diz na questão que é um quadrado. Se aqui a aresta é 12, aqui também vai ser 12, tá certo? Então, eu vou desenhar aqui só para vocês terem uma ideia. 12 centímetros, 12 centímetros. Então, como é que eu acho a área de um quadrado? É lado vezes lado. Então, eu posso utilizar o seguinte, chamar esse lado aqui de aresta, joia? Então, aqui, ó, essa área da base eu posso fazer A
vezes A vezes altura, ok? Então, aqui eu tenho dois caminhos. Ou eu fazer A ao quadrado vezes a altura, ou deixar assim mesmo e só substituir. Então, quanto é essa aresta? Sei que essa aresta é 12. Então, ó, vai ser 12 ao quadrado vezes que a altura? 40. E agora é só no cálculo. 12 vezes 12 dá 144 vezes 40. Fazendo o cálculo, vamos fazer naquele mesmo procedimento. 144, só vezes 4, depois você coloca o zero. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 4, 16 com mais 1, 17. 4 vezes 1, 4 com mais 1, 5. O zero, 0. Então, deu 5.760 centímetros cúbicos. É o volume desta figura. Então, qual a alternativa que apresenta 5.760 centímetros cúbicos? Letra C. Pronto, vamos ver essa segunda questão, o que é que diz. O volume de uma piscina em forma de prisma de base quadrada é 3.125 metros cúbicos. Sabendo que a altura dessa piscina é de 5 metros, qual é a medida da aresta da sua base em metros? Então, sabemos que o volume dessa piscina é 3.125 metros cúbicos. Lembrando que um metro cúbico é 1.000 litros, ok? E temos a altura, e o que quer saber são as arestas da base. E sabe-se que a base é um quadrado. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu já sei que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Como a área da base é um quadrado, como a gente viu na outra questão, a gente sabe que é A vezes A vezes a altura. Que a gente pode simplificar por A ao quadrado vezes a altura. Então, tem que ter cuidado aqui. Eu sei que eu já tenho volume aqui, ó. O que eu tenho é volume, que já é 3.125. A minha aresta da base eu não sei. Então, continuo na letrinha. E a minha altura? 5. E agora, como é que eu vou resolver? Simplesmente uma equação que eu vou resolver. Eu quero saber quem é esse A. Então, o que é que eu posso fazer? Se esse 5 está multiplicando, que é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, posso muito bem escrever assim, ó. A ao quadrado igual a 3.125 dividido por 5. Você vai fazer a divisão e vamos descobrir essa aresta. Vamos fazer uma continha aqui, para quem está esquecido. Vamos ver? 31 dividido por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Falta quanto? 1. Sobrou 1. 12. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Baixo próximo, 5. 25 dividido por 5 dá 5. Ok? Então, deu a divisão exata, que deu 625. Mas e agora? Será que eu terminei? Não, de jeito nenhum. Aqui eu tenho uma potência, que o inverso da potência é a radiciação. Então, eu posso simplesmente colocar raiz quadrada de 625. Qual a raiz quadrada de 625? 25. Por quê? 25 vezes 25 dá 625. Então, a aresta da base dessa piscina, ela mede 25 metros. Vamos ver agora qual a resposta? Pronto, então, qual a opção que tem 25 metros? É a letra E. Pronto, vamos ver essa questão aqui da retomada, que diz o seguinte: calcule o volume do seguinte prisma. Então, qual a primeira característica que eu tenho que observar? São as bases. Então, a base, observe que é um triângulo, certo? Não é um triângulo equilátero, é um triângulo qualquer. Então, vamos ver aqui como é que a gente pode resolver. Voltando, sabemos que o volume de um prisma é o mesmo procedimento. Área da base vezes a altura. Agora, cuidado para não errar na área da base. Se a área da base é um triângulo, observa aqui, ó, que tem um triângulo aqui na base, que essa medidinha aqui é 8 centímetros e aqui é 3, certo? Então, vamos relembrar como é que eu acho a área de um triângulo. A área de um triângulo, a fórmula é base vezes altura dividido por 2. Cuidado, é a altura daqui que eu considero como altura, não é essa altura aqui, aqui é do prisma, tá certo? Então, eu vou achar essa área da base, então um Bzinho aqui para identificar. A base desse triângulo é 8, a altura dele é 3 e vou dividir por 2. Simples demais. 8 vezes 3, 24, dividido por 2, 12. Então, a área desse triângulo, que é essa basezinha aqui,
é 12 centímetros quadrados, ok? Vamos voltar lá. Se eu já sei que a área da base é 12, só substituir 12 vezes a altura do prisma, que é 15. Essa ficou fácil, né? Vamos lá? 12 vezes 15. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando, 0, 8, 1. Então, o volume desse prisma de base triangular é 180 centímetros cúbicos, que equivale a 180 mililitros. Vamos ver qual a resposta? Pronto, então, qual a alternativa que tem 180 centímetros cúbicos? A letra A. Então, gente, essa segunda atividade vai ficar para vocês resolverem sozinhos, certo? Perguntem ao professor se tiverem dúvidas, tá certo? É muito simples, é tudo de acordo com como eu expliquei. Aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha quando um prisma for de base hexagonal, vocês pesquisem e vejam a área da base dele e façam o mesmo procedimento. Gente, espero que tenham gostado. E não esquecer dos protocolos sanitários, como lavar as mãos, passar álcool e não esquecer da máscara. Evite aglomerações. E um beijo e até a próxima aula. Mais uma aula de ciências, professora Wellington, da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. É uma alegria estar com vocês de novo. E hoje, nossa aula de ciências é para o 9º ano. Isso não quer dizer que as outras séries também não possam assistir. E o nosso tema, modelos atômicos, elementos químicos e suas classificações. Espero que vocês gostem. Como sempre, eu tenho que fazer uma pergunta. Qual a composição das coisas? Vocês já pararam para pensar do que as coisas são feitas? Pois é. Temos uma imagem aí com um monte de coisas. Tem roupa, tem aparelho, tem computador, tem boné, tem bola. Tem tanta coisa que representa o nosso universo escolar e também o nosso dia a dia. Então, de onde vêm esses diferentes materiais? Os diferentes tipos de materiais que existem são decorrentes das diferentes formas de organização dos átomos na matéria. Mas aí vocês podem ter ficado se perguntando: e o que é átomo? Não sei se vocês lembram, mas a gente sempre começa o 9º ano falando do que é. O que é matéria? Então, a gente diz que matéria é tudo que existe e ocupa um lugar no espaço. Então, a gente tem a ideia aí de volume, certo? E tem a ideia de massa, né? Ou do peso. Então, e de que a matéria é formada? Justamente a partir da combinação de elementos químicos iguais ou diferentes, que são constituídos de partículas, que são os prótons, elétrons e nêutrons. E a combinação dessas três partículas formam o que chamamos de átomos, que ao se unirem por ligações químicas, constituem a diversidade de materiais que conhecemos, como as substâncias, como tudo aquilo que a gente pode ver, pode sentir e pode tocar. A estrutura do átomo, hoje em dia é considerada simples, mas sempre foi um mistério, né? Então, o átomo é considerada a menor partícula que ainda caracteriza um elemento químico. E o nome átomo quer dizer indivisível. Ele é formado por um núcleo muito pequeno, assim, compacto, denso. E nesse núcleo eu tenho duas de suas partículas, prótons e nêutrons. E ao redor desse núcleo existe uma região negativa, chamada de eletrosfera, composta por elétrons. Então, os prótons, que a gente representa pela letra minúscula P, são as partículas positivas e com a massa unitária. Certo? Ela tem uma representatividade, mesmo sendo pequena. Nêutrons, que seriam as partículas neutras, sem carga elétrica, e tem também a sua massa unitária. E os elétrons, que seriam as partículas negativas, com uma massa assim que não dá muito para levar em consideração, e que estão em constante movimento em volta do núcleo. Mas para chegar na definição anterior, daquilo que estava no nosso slide anterior, houve assim toda uma linha do tempo, como todas as descobertas. Nós sabemos que a ciência ela não está pronta, ela está em evolução, em transformação. Logo, o que se tinha hoje como certo, como uma teoria, amanhã pode não mais ser visto como sendo assim a explicação total.
Isso não quer dizer que a gente vá desprezar as descobertas iniciais. Acredita-se que desde o século V, os filósofos, que são considerados assim também os primeiros cientistas, eles já tinham explicações para muitas coisas que aconteciam na natureza. Então, em torno de 450 a.C., Demócrito e Leucipo, certo? Baseado em conceitos filosóficos, eles foi que criaram esse termo átomo, ok? Que seria uma bola maciça. No entanto, essa ideia não foi bem assim levada em consideração. E passaram-se muitos e muitos anos. Então, em torno de 1808, John Dalton, ele criou uma teoria chamada a teoria da bola maciça. Tipo uma bola de gude, em que os átomos seriam o quê? Indivisíveis, que seria a menor porção na qual a matéria poderia ser dividida. Hoje em dia, a gente já tem uma outra noção. O átomo não é a menor partícula da matéria, mas sim a menor partícula em que essa matéria vai ter as suas características originais. Mas como tudo evolui, em 1903, Thomson criou um outro modelo, em que ele dizia o seguinte, que o átomo, no seu interior, era diferente do seu exterior. E existia uma carga negativa ao seu redor, certo? Que eram envoltas pela carga, que era quem envolvia a carga positiva. E essa carga negativa, ela ficava assim grudadinha nessa esfera, aquela esfera lá que Dalton tinha falado, e esse modelo foi chamado pudim de passas, como se fosse um pudim em que as passas estivessem grudadinhas assim ao seu redor. No entanto, se percebeu que os elétrons não estavam lá grudados, fixos. E em torno de 1911, Rutherford, ele propôs um novo modelo para os átomos. E que modelo foi esse? Um modelo onde eu tinha um núcleo positivo e os elétrons estavam girando em órbitas circulares, que é justamente toda vez que a gente pensa num desenho de átomo, ou que a gente coloca uma pesquisa no Google, átomo, esse modelo aí de Rutherford é o primeiro desenho que aparece. E aqui ele já defendia que as cargas positivas ficavam lá no núcleo, mas os elétrons estavam girando. Mas, certo, Bohr, ele foi além. E ele disse o seguinte, que os elétrons giravam em torno do núcleo, mas tinham uma energia específica, que é justamente o modelo de Rutherford-Bohr. E é o modelo considerado mais aceito. Aí vocês podem parar para pensar, mas o Elita só chegou nesse modelo? Não. A gente tem um modelo mais moderno hoje, que é o modelo chamado modelo quântico, em que o núcleo continua como é, né, com prótons e nêutrons, mas que a eletrosfera é configurada de forma diferente, chamada de nuvem de energia ou nuvem elétrica. Mas quais são as principais características de um átomo? O que diferencia um átomo de outro é justamente a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons em sua composição. E os principais valores que a gente usa para identificar, assim, sabe assim, o teu RG, o teu CPF, o átomo também tem, né? Que é justamente o quê? A massa atômica e o número atômico. O número atômico, geralmente, vocês já ouviram falar assim naquela nossa amiga tabela periódica? Daqui a pouco ela vai aparecer. Então, lá tem um número, todo elemento químico tem um número, vamos dizer que é o seu RG. E a massa atômica, o seu CPF, que é aquele que tem um número maior e geralmente não é um número exato, certo? Então, a massa atômica é o valor representado pela soma de prótons e nêutrons que estão presentes no núcleo. Existe uma fórmula para a gente descobrir. A maiúsculo igual a Z, que representa o número atômico, mais N, que representa o nêutron. E o número atômico é justamente o número de prótons no núcleo de um átomo e seu valor representado pela letra Z. Como em um átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons, temos que Z é igual a P, que é igual a E. No entanto, se houver aí uma ligação química e esse átomo perder ou ganhar elétrons, o número de prótons pode ficar diferente do de elétrons e ele já deixa de ser chamado de átomo e passa a ser chamado de íon. E a eletrosfera? A eletrosfera, ela é assim,
como é que eu posso dizer, a parte mais alegre do átomo. Por quê? Os átomos estão em movimento, não ficam lá parados como prótons e nêutrons, certo? Eles estão dispostos assim de forma aleatória, mas existem camadas eletrônicas para, assim, vamos dizer assim, os níveis de energia. Eles estão livres, mas também não estão tão desorganizados assim. Um átomo, ele pode ter até 7 camadas, que a gente chama de camadas eletrônicas, porque é camada dos elétrons, e cada uma dessas camadas tem seu nível energético diferente. Como assim? Uns com mais energia, outros com menor energia, que é daí que vem o termo raio atômico. Sendo que cada camada, quanto mais externa, mais energia, porque ela vai estar mais longe do núcleo e precisa de mais energia para circular. Essas camadas são representadas por letras maiúsculas, que vão de K a Q. Então, são 8, K, L, M, N, O, P, Q. K, a mais próxima do núcleo, a que vai comportar uma quantidade menor de elétrons, e Q, a que está mais longe do núcleo, mas isso também não quer dizer necessariamente que seja a que vai ser composta de mais elétrons. Nem todos os átomos vão ter 7 camadas, certo? O mercúrio, por exemplo, tem apenas 6, mas independente do número de camadas, é regra que a última não pode ter mais que 8 elétrons. Por quê? Porque isso desestabilizaria os elétrons. E como eu já falei anteriormente, se o átomo ganha ou perde elétrons, para que seja necessário a formação de novas substâncias, né, e o átomo deixe de ser só aquele elemento químico, ele recebe o nome de íon, ok? Então, existe o íon positivo e o íon negativo. Como assim? Se ele recebe, ele vai ter mais carga negativa do que positiva. Então, eu digo que ele é um íon negativo e recebe o nome de ânion. Mas se ele perde, então ele doa. Então, ele vai ter o quê? Ele vai ter mais prótons do que elétrons. Então, ele fica um íon positivo. E ele é chamado de cátion. E quem é um elemento químico? Então, a gente chama elemento químico o conjunto de vários átomos com o mesmo número atômico que formam um elemento químico. Então, todos os elementos químicos conhecidos até hoje, tá, gente? Até hoje, tá? Vejam a data. Eles estão representados na tabela periódica, seguindo uma ordem crescente de número atômico. Por exemplo, o número 1 é o hidrogênio. E são representados na tabela periódica por sua sigla e nome no centro, pela massa atômica na parte inferior e pelo número atômico na parte superior. Vejam, alguns elementos químicos têm a sua sigla conhecida. Fe é ferro. Mas é porque ferro em português? Não. Fe é o símbolo do elemento químico ferro em qualquer lugar do mundo onde se estude química. Ok? Por exemplo, ouro. Então, na tabela periódica tinha que ter OU. Mas ouro? Eu não tenho OU na tabela periódica. Por que ouro? Na tabela periódica é AU, porque vem do latim aureus. Por isso, seu símbolo é AU. Então, às vezes, o símbolo não parece com o nome em português. Existem alguns, sim, como o oxigênio. Está O na tabela periódica e é O também o oxigênio em português. Mas nem sempre o símbolo indica que o nome do elemento em português vai ser esse. Por isso que é importante a gente sempre revisitar a tabela periódica. Não diria que ter que memorizá-la, mas sim a gente ter aquela familiaridade com esses símbolos. E a nossa famosa e amada tabela periódica, que alguns acham que é um peso, que é uma coisa estranha, pelo contrário. A tabela periódica, ela é um instrumento que apoia o desenvolvimento da química e facilita a nossa compreensão. Algumas pessoas acham assim que ela é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, não é. Pelo contrário, nela tem tudo aquilo que a gente não consegue memorizar todos os dias. Eu sempre falo assim, às vezes, quando a gente está dando aula desse conteúdo, tem algum aluno que pergunta assim: Wélita, tu sabe o nome de todos os elementos químicos da tabela? Sabe qual é a minha resposta? Tem dia que eu mal lembro do meu nome, olha que eu só tenho 2 nomes, eu sou Wélita da Conceição. Imagina todos os elementos. O que é que eu quero dizer com isso? Apenas que a gente não precisa decorar toda a tabela. Mas eu não admito que vocês não saibam que H2O quer dizer que na molécula da água tem hidrogênio e oxigênio.
Isso aí, assim, machuca o coração do professor de ciências, tá? Então, na nossa tabela periódica, a gente tem ela organizada, certo? Em ordem crescente, pelo número atômico. Geralmente, elas são coloridas, certo? E a gente tem, assim, uma organização em períodos e em famílias, onde eu tenho linhas, são períodos, são 7 períodos, que coincidem geralmente, com a quantidade de camadas eletrônicas que cada elemento que está nesses períodos tem. E temos as colunas, que são as famílias, onde estão representados elementos químicos com propriedades químicas semelhantes, com exceção do hidrogênio, que fica lá em cima da família 1, mas que ele é comparado com Batman, porque ele é sozinho e não tem família, tá certo? Então, lembre que hidrogênio não é metal, hidrogênio é um gás, mas todos os outros da família 1 são metais. E nessa organização da tabela periódica, a gente tem a família 1 dos metais alcalinos, a 2 dos alcalinos terrosos, as famílias de 3 a 12, os metais de transição. Por que transição? Geralmente porque eles estão entre os metais e os não metais. A família do boro, a família do carbono, do nitrogênio, dos calcogênios, dos halogênios e da família considerada assim a família mais rica da tabela periódica, os gases nobres. Por que eles têm esse nome? Porque todos eles são eletricamente neutros, ou seja, todas as suas camadas estão preenchidas e eles não se misturam com outros elementos químicos. Por isso tem o nome de gases nobres ou gases inertes. E como o nome da família dele diz, todos estão no estado gasoso. E como eu já falei lá da nossa amiga água, molécula, agrupamento de átomos do mesmo elemento ou de elementos químicos diferentes para formar uma substância. 2 átomos de oxigênio se unem e vão formar o quê? Uma molécula de oxigênio, o O2. O ozônio é justamente formado só por oxigênio, o O3. 2 átomos de hidrogênio se unem ao de oxigênio e formam a molécula da água, a famosa H2O. E aí vocês podem pensar, mas isso aí, né, é só na água, tal? Não. O nosso corpo, ele é composto por inúmeros átomos, elementos químicos e moléculas, certo? Os carboidratos têm carbono, hidrogênio e oxigênio. A água, hidrogênio e oxigênio. As proteínas, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Os lipídios, que são as gorduras, também uma combinação apenas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os ácidos nucleicos, as vitaminas, os sais minerais, todos são elementos químicos que compõem o nosso corpo e fazem quem nós somos fisicamente. Alguns são fundamentais. Quais são os elementos assim mais assim que a gente precisa muito no corpo? 70% de água. 61% da massa corporal tem o oxigênio lá presente. Apenas 25% do nosso corpo são formados por átomos de carbono. O hidrogênio, que corresponde a 10%, o cálcio e o ferro são os principais metais que estão presentes no nosso organismo. O ferro relacionado à cor do sangue e o cálcio à composição de ossos e dentes. E o silício, certo? Que ele constitui a areia, mas está presente aonde vocês nem imaginam. Nas unhas, nos cabelos, nos ossos, nos vasos sanguíneos e na pele, porque ele tem uma função estrutural. E aí, o que vocês acharam? Nós somos um conjunto de moléculas formada por elementos químicos e uma composição atômica. Não só nós, mas todos os seres vivos. E a tabela periódica, ela apenas faz um registro disso, certo? Então, os cientistas fizeram isso aí, por nós, para facilitar a nossa vida. Vou encerrar por aqui. Eu poderia falar horas, mas vou encerrar por aqui por hoje, tá? Próxima aula tem mais. Se cuidem, cuidem da família, higienizem as mãos, usem máscara. Um abraço virtual a todos e até a próxima aula.